noite, meus irmãos. Nós vamos fazer aqui uma singela reflexão acerca desse tema que é tão atual sempre para todos nós, pois nos faz compreender o quão importante é os sentimentos que devem vestir as nossas atitudes. Quando perguntaram, ou melhor, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos da codificação a questão do Livro dos Espíritos é a 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Essa pergunta é uma pergunta de Allan Kardec muito inteligente, porque quando nós falamos a palavra caridade, ela faz vibrar em nosso coração os sentimentos mais nobres. Mas devido à nossa imaturidade espiritual, nós atribuímos, na maioria das vezes, é claro, as questões materiais. É o alimento, é o móvel, é a roupa. Quando assim doamos para outros que apresentam essa necessidade, e nós, na maioria daqueles que ainda estão tentando se aclimatar ao Evangelho de Jesus, ficam pensando assim, já estou quite. Por quê? Porque já doei o alimento para aquele que chegou, estava eu lá, percebi que estava precisando de algum móvel, um berço, uma cama, um armário, e lá então eu me senti muito feliz porque consegui doar. Está certíssimo por isso, sem dúvida. A questão é, qual o sentimento que neste momento em que esta pessoa, este irmão ou irmã, quando assim realizava essa tarefa, esteja na casa espírita, esteja em seu lar, onde estiver, qual o sentimento que envolvia essa doação material? Isso só Deus o sabe. Nós não devemos jamais nos preocupar em julgar o que o outro sente neste momento. Nós devemos, sim, nos autoanalisar. A análise deve ser para nós. E com o estudo, nós vamos entendendo que a caridade ela é muito extensa. E percebamos, então, que o sentimento, que é algo que ninguém vê, por isso nós não temos dados físicos, dados materializados para analisar como que o outro, a outra, o irmão, aquela pessoa faz, nós devemos sim olhar para nós. E aí nós vamos ver que tudo precisa do sentimento, que é algo invisível. Assim como está no livro O Pequeno Príncipe, muito conhecido por todos nós, lá é dito que o essencial é invisível aos olhos. Quando nós lemos essa pequena frase, nós entendemos que, de fato, aquilo que é essencial, aquilo que é a essência de tudo, ninguém vê. Por quê? Porque está num campo invisível. É aquilo que nós sentimos no momento, por exemplo, voltando ao nosso tema, no momento em que estamos ali estendendo a mão ao outro. Essa mão pode estar passando um alimento, como também pode estar passando a um fluido de cura, um fluido de alívio. E tudo isso só se torna real, só se torna eficaz quando envolvido pelo sentimento, por aquilo que ninguém vê, mas Deus o sabe.
quando nós sentimos um desinteresse pessoal total, nós não nos preocupamos conosco. Olha, eu estou entregando aqui o quilo, olha como eu sou bondosa ou bondoso. Quando isso não existe, está aqui. Nós vamos ler aqui. Quando nós não nos preocupamos se estamos sendo observados, se estamos ostentando aquela atitude, ela perde a sua, digamos, a sua força vibratória que deveria ser considerada por aquele que faz essa ação. Isso nós entendemos quando estudamos o Livro dos Espíritos, mas também entendemos quando somos nós os beneficiados. Porque quando nós necessitamos de algo, e esse algo vem por alguém que olha para nós com uma certa superioridade, quando passa para nós falando alguma coisa que nos constrange, o que acontece? Nós nos sentimos o quê? Humilhados. Não é assim que acontece? Muitas vezes nós percebemos que a ação foi muito interessante, muito boa, muito eficaz, atendeu à necessidade. Mas o coração daquele que recebe, ele também precisa ser aliviado. Porque a questão material é uma questão provisória. Pode ser que agora eu esteja necessitada, pode ser que passe um tempo, eu vença aquele desafio e não mais necessite. Mas o que vai ficar registrado em meu coração, em nossos corações, é o sentimento que aquele que foi o nosso benfeitor ou benfeitora envolveu aquela atitude. Então, isso para todos nós é muito grave, porque nós o tempo todo estamos buscando nos aprimorar. Porque o ser humano, todos nós somos filhos do mesmo Pai, independe da crença religiosa. Então, todos nós estamos sempre buscando, porque tudo tende à evolução, nós estamos sempre buscando avançar, evoluir, autoaprimorar-se. Então, é muito importante que isso fique bem compreendido. Então, olha só a resposta que a espiritualidade superior disse. O sentido da caridade como Jesus entendia: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vejamos que a resposta dada pelos espíritos superiores, que tem uma proximidade muito maior do que nós, de Jesus, é muito clara, porque aqui não tem nada material. A resposta deles é puramente de sentimentos, de algo que nós precisamos buscar sentir. Ter benevolência, entendendo que nós devemos ser benevolentes com o outro, seja rico, seja pobre, materialmente falando, seja de outra religião ou da nossa, seja de qualquer etnia a qual pertença provisoriamente, porque tudo é provisório, seja lá o que for, devemos olhar com benevolência. Aí nós trazemos para nós também não precisamos de benevolência? Nós também não precisamos que o outro tenha por nós esse sentimento de ser benevolente, que não nos aponte as nossas falhas.
Indulgência para as imperfeições dos outros. Eu não vou ajudar não, porque aquele ali que chegou aqui pedindo, aquele ali me tratou mal, falou rispidamente comigo em determinado momento. Cadê a indulgência? Onde está aquele sentimento que devemos compreender que o outro precisa da nossa indulgência e que também nós precisamos? Porque nós não nos conhecemos. Ainda estamos no autoconhecimento. Sócrates não falou, segundo os estudiosos, conhece-te a ti mesmo, este é o caminho. Nós ainda não nos conhecemos porque nós ainda não fomos testados em muitas coisas. Quando nós assistimos nos noticiários, nós olhamos e em muitas notícias ficamos estupefatos, porque são desafios que nós desconhecemos, pelo menos nesta existência. O que nós devemos então sentir neste momento? Indulgência, benevolência, de alguma forma, porque nós ainda não fomos testados, ainda não passamos. Se passamos, será que nós conseguimos atravessar por aquela prova de maneira equilibrada? Muito difícil a maioria de nós. Estou me referindo à grande parte. Não estou me referindo aos senhores aqui, mas à grande parte. Então, nós precisamos estar muito atentos se é que nós queremos aproveitar o tempo concedido por Deus a nós. Porque o tempo ele não pode ser mal baratado. Como a gente escuta por aí, tem que matar o tempo. Não, o tempo não é para ser morto. O tempo é para ser vivo. O tempo é para ser aproveitado da melhor maneira possível. Nos autoeducando. Então, quando nós lemos isso aqui, nós pensamos assim, nossa, quanta coisa está incluída aqui. Quantos sentimentos aqui eu preciso desenvolver para chegar a ter isso aqui. A caridade como Jesus entendia. Não importa se eu estou doando algo material ou se eu estou apenas conversando com alguém, indicando às vezes digamos, uma palavra que vá consolar aquele coração. Qual o sentimento que eu revisto a palavra? Porque a palavra tem magnetismo. Se eu não entender isso, eu vou falar assim, não, você vai passar, fica tranquila. E aquilo sai com uma frieza, embora esteja sendo verdadeira, verdade, vai passar. Mas nós temos que revestir, como um vestido, colocar em nossa palavra, para que a nossa palavra, quando for emitida, toque o coração, porque a vibração é algo invisível, é a essência, como estávamos aqui falando, toque aquele coração e aquele que nos escuta recebe aquele influxo. Recebe aquele influxo fluídico. Às vezes a pessoa nem fala muito, fala pouco. Mas o pouco que falou tem uma qualidade que nunca mais esquecemos. Quantas frases nós ouvimos de pessoas que julgamos tão importantes para nós e que aos olhos da sociedade não têm a menor importância, mas para nós foi de uma preciosidade enorme, porque em dado momento em que estávamos atravessando situações desafiadoras, veio ali uma fala, e aquela fala penetrou como se fosse uma luz que nos iluminou por dentro e que nos fez vibrar de esperança. Busquemos, então, entender essa fala aqui. E, por último, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Quantas vezes já ofendemos?
Nessa existência, inúmeras. Nas outras anteriores, graças a Deus, não lembramos. Mas passamos. Se nós lembrássemos, segundo Emmanuel, a vergonha seria tão grande que nós estaríamos impossibilitados de levantar a nossa cabeça. Por isso é tão importante o véu do esquecimento. Mas eu não lembro, não importa. Você confia em Deus? Você já entendeu que Deus está em tudo, que suas leis regem a todo o universo, regem a todos nós? Sim. Então, entenda, você não lembra, mas já ofendeu, já lesou, moral, materialmente falando. Então, o que nós devemos fazer? Nos entristecer com isso? Não, porque estamos tendo a grande oportunidade do resgate, a grande oportunidade da reparação, graças a Deus, a reencarnação. Então, vamos buscar perdoar. Mesmo que no momento em que sintamos aquele dardo fluídico penetrar os nossos campos de força, principalmente o cardíaco, e faz-nos sentir dor até, dependendo do grau de maledicência, de maldade, de crueldade, entendamos que nada vem sem uma razão de ser. Então, elevemos o pensamento. Se nós estamos tendo dificuldade de perdoar, pensemos em Jesus, que é o modelo e guia da humanidade. Ele não disse que perdoava a todos e pede ao Pai que nos perdoe? Então, isso já é motivo suficiente para que nós olhemos para o outro e entendamos que nós também precisamos do perdão. Muitas das vezes, nós nem percebemos que ofendemos, porque estamos tão acostumados a fazer aquela atitude que nos condicionamos e ficamos frios, no sentido simbólico da palavra. Frios em relação a aquela atitude que é uma atitude que não traz benefício para o outro e muito menos para você. Então, nos condicionamos no mal. E repetimos, até o dia sofrer aquilo que a gente faz com o outro. Quando sofre, dói na pele. Aí a gente fala, nossa, como dói. Como dói isso. Como dói ouvir isso, meu Deus. Como dói receber essa carga magnética, pesada. Mas por que será? Porque já fizemos isso. Se não fazemos mais, já fizemos, mas é importante perceber, tirar a prova em nós para selar em nós o aprendizado. Aí a gente, daquele dia em diante, como doeu, o que a gente costuma pensar? Não vou nunca mais pensar ou permitir que alguém sinta essa dor, porque isso dói muito. E assim nós devemos agir e não querer nos vingar. Porque o que acontece com a maioria de nós é querer a vingança. Ah, você fez isso comigo? Você vai ver, vou te perseguir. Isso, segundo... Ouvi agora há pouco tempo o nosso Divaldo Franco, que para mim, ele, vários outros, não só ele, mas ele em especial, é muito atual. Ele traz o Evangelho de uma maneira em que nós entendemos de forma muito profunda. E ele falou que quando nós não perdoamos o ato mal pensado, o ato infeliz, mal feito do outro em relação a nós, nós deixamos a ferida aberta. E o que acontece com a ferida quando ela permanece aberta? O que acontece? Infecciona. Ela começa a inflamar, a gente percebe que não cria aquela casquinha, fica vermelha, dá aquele vermelhidão em volta, daqui a pouco cria pus, aí a gente tem que correr para o médico passa antibiótico e assim vai. Assim também ele
através da sua linguagem metafórica, mas muito fácil de nós entendermos, ele falou que quando nós não perdoamos, a ferida fica aberta. E a tendência da ferida é inflamar e, como ela bem disse, infeccionar. Às vezes, o outro que nos fez aquilo, ele caiu em si, muitas das vezes, ficou pedindo perdão e pediu a Deus para que desse novas oportunidades, e ele seguiu adiante, sofreu, reparou e seguiu. E nós que fomos os feridos, que segundo Chico Xavier, o ofendido está numa melhor condição, porque é melhor ser o ofendido do que o ofensor. Nós que somos o ofendido, estou colocando aqui de uma forma de exemplo, é claro, ficamos lá presos, fotografamos aquele momento, passa-se 1 ano, 2 anos, 10 anos, décadas, desencarnamos, vamos para o plano espiritual, querendo a vingança, perseguindo, querendo saber onde que o outro está, e vai, e faz, e acontece, e aquela ferida vai inflamando, vai infeccionando, vai trazendo deformidades, e aquilo vai trazendo tanta dor em nós. E nós começamos a desconfiar que Deus não é justo. Sabe por quê? Porque a gente acha que a justiça de Deus, ela é tão pequena quanto a nossa. Mas a justiça de Deus, ela tem misericórdia. E aí nós entendemos que nós precisamos perdoar a nós mesmos. Porque se eu passei por aquilo, pela lei da lógica da razão, é porque dentro da minha trajetória evolutiva multimilenar, eu atraí aquela situação, que nem um imã, atraí aquela situação ficou me circundando, e quando eu passei por ela, eu me senti vítima, aí eu perdi a oportunidade. Não, é claro que nós sabemos que não é fácil. Nós não somos ingênuos. Nós sabemos que há dores e dores. Nós sabemos disso. Mas é muito importante que nós passemos a trazer esse conceito para dentro do nosso coração, a fim de começarmos a perdoar as pequenas falhas. Não esperemos as grandes para perdoar, porque se nós não perdoamos as pequenas, aquela pequenininha, aquela que uma sobrancelha levantada, que às vezes o outro já entende mal, olha, levantou a sobrancelha para mim, foi, né? Não acontece isso? O outro não me cumprimentou, às vezes nem te viu. Às vezes o outro está tão envolvido com as suas dificuldades. E ele passa, olha, mas não vê. Ele olha, o olho dele está ali, mas a visão dele interna não capta. A luz que penetra não traz a sua imagem. Então, a gente ali tão vitimizado, tão enfraquecido, a gente fala, está vendo? Nem me cumprimentou. E aquilo às vezes leva por tanto tempo, afasta o amigo, a amiga, e a pessoa fica assim, mas por que será? Ué, aquela pessoa não fala mais comigo, o que houve, meu Deus? Se a pessoa chegasse e fosse mais humilde, porque para isso precisa ter humildade também, modéstia, falar, nossa, eu gosto tanto de você, você passou por mim e nem falou comigo. É sério? Aí começa a ver o quê? O entendimento. Foi uma má interpretação. Minha amiga, eu não te vi. Eu não vi você. Não, você me olhou. Sim, eu te olhei. Mas eu não te vi. O meu olhar não foi tão seguro assim para trazer a sua imagem, aquela pessoa que eu amo tanto, não chegou para mim, porque eu estava envolvida em outros pensamentos, em preocupações. Aí resolve, dissolve a situação. Mas o que a maioria faz? Não conversa. Não vamos manter assim. Aí fica naquele silêncio orgulhoso. Não é o silêncio respeitoso, é o orgulhoso, porque tem o silêncio que denota rejeição.
Tem aquele silêncio que às vezes você fica, ué, mas o que aconteceu? É um silêncio de rejeição. Esse é perigoso. Nem todo silêncio é saudável. Então, nós devemos estar atentos aos nossos sentimentos. Conversar, chamar, como fala no livro, chamar, conversar. Puxa, você não me viu, fiquei até triste. Não, eu não te vi mesmo. Eu olhei, mas eu não vi. Você me perdoa? Perdoo. E ali continuam as coisas, vão naturalmente, se abraçam, continua a conversa, a amizade continua, é uma beleza. Mas nós, no nosso orgulho, no nosso pedestal, que o orgulho é uma das chagas, segundo Allan Kardec, o orgulho e o egoísmo, e as outras, falta de compreensões, são todas filhas e filhos do orgulho e do egoísmo. Então, nós devemos ser simples, conversar, chamar à parte, não fazer com que a pessoa se sinta constrangida. Não, chama num cantinho, eu queria conversar, você pode me dar 2 minutinhos da sua atenção? Claro. Aí a pessoa conversa e ali, pronto, desfaz o problema. Então, eu estou falando de coisas pequenas, porque as coisas pequenas são mais fáceis de nós perdoarmos. Então, nós vamos treinando a nossa condição íntima de desculpar, ou seja, tirar a culpa. Desculpar é tirar a culpa do outro, né? Se desculpa. É o outro que não falou com a gente, porque certamente está lá, coitado, nas suas problemáticas, nos seus envolvimentos, às vezes profissionais dificílimos, envolvimentos familiares. Então, vamos ser mais simples. É tão difícil ser simples. Nós somos tão complexos ainda. Tudo é de uma grande complexidade. Por quê? Porque nos achamos ainda, como o jovem fala. Ih, professor, aquele ali se acha. É assim que eles falam. Se acha, quer dizer, se sente muito importante, então não desce do pedestal. Bobagem, bobagem. Não tem nada disso, nós temos que andar no chão, até de pé no chão, simbolicamente falando, porque somos todos iguais. Pé no chão, que eu estou querendo dizer, nesse frio, nem pensar, né, gente? Mas eu estou falando no sentido de, sabe, somos todos iguais, o chão é o mesmo para mim, para você, para todos. A gente tem que ter um pouco de raciocínio também. A razão, ela nos ajuda muito quando a emoção se perde. As nossas emoções precisam ser educadas. Eu ouvi isso há algum tempo atrás, achei muito interessante, porque a nossa emoção, as nossas emoções, no plural, elas são muito deseducadas. Então tudo dói, ai, se destrambelha todo, aí fica ali, aí começa toda uma problemática. Nesse momento, a razão tem que chegar e falar: o que está acontecendo? O que é isso, emoção? Por que você está assim? Calma, raciocina, lembra daquele texto que você leu? Lembra daquela passagem do Livro dos Espíritos, a 886? Isso é a razão. Que somos todos dotados, todos. Aí a emoção fica envergonhada e fala: é mesmo, eu estou descompensada, desregulada. Mas aí a razão chega e fala: pois é, mas isso vai te fazer mal, vai te dar dor de estômago, você vai ficar de mau humor, vai chegar em casa, pode tratar mal, com rispidez, as pessoas com quem você convive, seus entes queridos, os amigos da sua profissão. Não, regula. Põe lá, chega lá naquele botãozinho e sintoniza com Jesus. A razão falando. A razão, ela é muito importante para nós. Nós precisamos não deixar só ser construído por emoções. Porque a emoção é aquilo que é extraído de nós de acordo com aquilo que nós sentimos. Mas quem disse que tudo que sentimos é bom? Às vezes sentimos raiva, às vezes sentimos ódio, vingança, inveja. Olha, como é triste. Aí a razão chega e fala: opa, o que há? Ô, minha amiga, vamos lá.
Vamos educar isso aí? Vamos lembrar lá do Evangelho? Do livro dos Espíritos, dos depoimentos dos espíritos que estão no livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Vai lá, abre o livro, dá uma lida naqueles depoimentos, que aí a emoção vai começar a se regular, porque a razão está ali, pertinho dela. Então, a gente não pode botar a razão para o lado, sabe? Deixa, senão a gente está sempre se sentindo vítima, e nós não somos vítimas. Principalmente depois que nós aprendemos alguns pontos do Evangelho de Jesus. Algumas falas de Emmanuel, de André Luiz. Aí a gente começa até a consertar a postura. Até a sua postura, você conserta os ombros, né? Até a sua postura física mesmo. Ela começa, a gente já não anda mais assim, sabe, o coitado? Não, o que é isso? Coitado de quê? A gente precisa não vestir a camisa do que a emoção que está deseducada pede para nós vestirmos. Por quê? Para ficar aquela coitada andando por aí, todo mundo com pena dela? Não, essa coitada é um espírito, filha de Deus, tem capacidades, tem todas as condições de avançar, de melhorar. Às vezes precisa de uma ajuda, de uma conversa fraterna, de uma leitura edificante, que edifica, que constrói, porque também está em construção. Nós todos estamos em construção. Nós não estamos totalmente construídos, por isso precisamos de leituras, de fazeres que nos edificam, que vai colocando os tijolinhos na nossa construção interna, para que nós consigamos um dia entender a palavra caridade como entendia Jesus. É muita coisa aqui, não dá para a gente fazer. Mas comecem lá, pega lá, todo mundo aqui deve ter o Livro dos Espíritos. Vai lá na 886 e ainda tem a nota de Allan Kardec, que é algo extraordinário, quer dizer, fora do comum daquilo que a gente escuta. O que é extraordinário é aquilo que é fora do comum. Leiamos, para que nós possamos consertar essa postura espiritual. Às vezes a gente tem um probleminha no ombro, então a gente anda assim, mas o espírito tem que estar de pé. Eu ouvi uma vez o padre falar uma coisa, eu sou espírita, o padre é católico, mas eu admiro os espíritos que têm raciocínio, que pensam, que ponderam, porque a doutrina espírita me ajudou a isso. Estou falando um pouco de mim, mas eu posso falar, nós somos ajudados pela doutrina espírita, porque ela traz a fé e a razão ali, para nos deixar de pé. A fala do padre é a seguinte, que eu achei espetacular. Ele falou que muitos procuram ele para se confessar. Aí vão, aquelas pessoas falam, claro, das suas dificuldades, sem dúvida, muito respeitáveis. Aí ele não falou qual foi o problema de um, não quis falar por respeito, certíssimo, muito fiel, muito certo, mas ele falou uma coisa para essa pessoa que o procurou e contou para a gente, quem estava lá ouvindo ele, né? Eu estava ouvindo ele através de um programa, que eu adoro entrevista. Eu adoro entrevista, porque eu escuto o que o outro está pensando. E isso é tão bom, e geralmente as pessoas, quando são entrevistadas, elas se abrem, né? Elas botam para fora, né? Aí ele falou assim, olha, meu irmão, era um irmão, vou falar para você uma coisa, aquele jeito assim, né? Mais forte, ele falou assim, vou falar para você uma coisa, para os problemas eu fico de pé, só me ajoelho para Jesus. Aí eu ouvi aquilo, falei, eu entendi a mensagem. Então nós precisamos entender isso. Jesus é o grande, é a luz da vida, como estávamos aqui com os meus irmãos e amigos conversando.
Quem de nós conhece Jesus, gente? Vamos falar. Jesus, há 4 bilhões e meio, que é o tempo, segundo a ciência, que o planeta Terra tem, Jesus já era Jesus. Jesus já manipulou os elementos do universo para criar o planeta. Pegou aquela poeira cósmica, né? Eu imagino assim, as crianças, como eu tenho netos, né? Eles brincam de massinha e tudo. Aí eu fico sublimando essa imagem, indo lá para o cosmo, o macro. Aí você pensa, peraí, esse aí já era Jesus, já era Jesus. Então, se há 4 bilhões, segundo a ciência, e meio, quase 5, Jesus já era Jesus, como que eu posso falar que eu conheço Jesus, gente? Não é? O que eu conheço? Eu posso dizer que a doutrina espírita, como outras religiões respeitáveis, claro, nos trouxe a sua fala, que são aspectos do comportamento humano básico. Básico. Porque se nós formos nos aprofundar, a gente pensa assim, meu Deus, isso que ele fala é básico, mas nem o básico eu consigo fazer. Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Ô, frase difícil de decifrar, gente. Não é não? Falemos a verdade. A gente, quando lê essa frase, a gente precisa pegar a estrutura dessa frase e começar a dividir, parando, né? Bota aqui uma barra. Amemos a Deus sobre todas as coisas, de todos os seus... Para. Aí você já começa, só aí, já dá pano para manga no sentido popular da fala, com todo respeito. Só nisso aí. Você fala, amar a Deus sobre de todo o meu espírito. Nossa, peraí, o que eu tenho como todo? Aí só aí já, né? Amar ao próximo, quer dizer, como eu amo a mim mesmo. Como que eu me amo? Será que eu me amo tanto assim? Como que é esse amor? Então, tudo isso dá muita reflexão. E reflexão para a vida inteira. Isso resumiu todos os mandamentos. Essa fala dele. Não é? E o nosso querido e amado apóstolo da mediunidade, o Francisco Cândido Xavier, ele falou que nós devemos amar, que Jesus nos ensinou, que nós devemos amar ao próximo como ele nos amou. Gente, só aí dá para a gente parar e ficar pensando assim uns 500 anos. Porque o amor de Jesus por nós é algo assim que quando a gente começa a falar, a gente quase para de pisar no chão e sai flutuando, simbolicamente falando, porque o amor de Jesus, quando nós começamos a ler sobre a vida dele, você fica embevecida pelo seu exemplo, pelas suas falas. E o que nós conhecemos através dos apóstolos, dos quatro evangelhos, é um negocinho assim. Porque eles mesmos falaram que, se fossem escrever tudo o que eles viram, tudo o que eles assistiram, tudo o que eles entenderam, aprenderam com Jesus, não tinha livros, não existia páginas de tanta coisa. Então, a gente começa a ir devagar. A gente vai pensando assim, peraí, então eu tenho que começar por algum espaço, algum caminho. Eu tenho que começar. Eu preciso começar a dar um passo mais sólido na minha estrada evolutiva. Ninguém precisa saber. A gente não precisa anunciar aos 4 ventos, porque isso é ostentação. A caridade, segundo aqui também no Livro dos Espíritos, que é uma pergunta muito interessante em relação à perfeição moral, eles falam que toda virtude tem seu mérito próprio,
Quer dizer, tudo é meritório. Você faz uma coisa boa, tem seu mérito. Porque todas indicam progresso na senda do bem. Todas elas. É sinal que você está avançando, porque ninguém para de avançar. A gente pode estacionar nessa grande estrada, mas para retrogradar, não. Isso, segundo a doutrina espírita, é impossível. E há sempre virtude quando nós resistimos voluntariamente, quer dizer, de vontade própria, ao arrastamento dos maus pendores. Porque nós trazemos pendores que ainda são bem negativos, porque criamos condicionamentos. Quando nós resistimos e falamos, não, eu sei que isso é ruim, eu não vou dessa vez, eu não vou permitir repetir isso. Aí isso traz também essa resistência também é indicada pelos espíritos como uma virtude. Aí ele continua falando, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Só essa resposta aqui, a gente já fica aí uns 500 anos também para sentir, absorver, respirar esse fluido tão luminoso. Mas é isso que a gente precisa fazer. Não sair do tema da nossa reunião, não, tá, gente? Do nosso estudo. Porque não saiba a vossa mão esquerda. O que dê a vossa mão direita é algo extraordinário. É quando nós estamos, de fato, sem nenhuma vontade de aparecer, de ostentar. Isso perde o sentido completamente. Quando nós compreendemos ou começamos a compreender, logo nos primeiros movimentos da alma, a atitude do que é fazer o bem ao próximo. Porque, na verdade, nós percebemos que o sentimento que deve ser imperioso nesta atitude é o desinteresse pessoal. Aí a gente vai fazendo os links, essas ligações dos livros da codificação. Quando nós agimos sem interesse nenhum, pessoal, particular, nós começamos a nos desvencilhar, a ficar mais leve, espiritualmente falando. Então, essa questão da mão esquerda, que está tão próxima da direita, quando você vai fazer alguma coisa com a esquerda, a direita, geralmente, ela vai junto, né? Você vai pegar uma coisa com a esquerda, a direita vai para ajudar, ou vice-versa. Mas é uma alegoria, é uma linguagem alegórica. Porque, muitas das vezes, nós deturpamos, ao longo dos milênios, tudo que Jesus falou. Então, o que ele fez? Ele sabia disso, porque ele conhece-nos há tanto e tanto tempo, que nós nem sequer vamos arriscar falar quanto, né? No mínimo aí, bilhões de anos, desde que quando a gente estava no início do início do início. Então, ele pensou, segundo também os estudiosos, porque eu me baseio naqueles que sabem mais, ele fez o seguinte: eu vou passar verdades eternas, porque o que ele falou são verdades eternas, é atemporal, não pertence ao tempo. Ele começou a usar alegorias, ou seja, a sua fala, ela era construída através de metáforas, através de figuras de linguagem, de histórias. A vinha do Senhor, o Senhor da vinha.
Quantas histórias, quando lemos, alguns até por falta mesmo de estudo ou por falta de reflexão, ainda ri. Fala assim, nossa, mas isso é tão, né? É tão infantilizado. Mas conforme nós vamos adentrando na fala que os apóstolos registraram, nós começamos de novo a mexer com os nossos ombros, colocá-los no lugar de novo. Abaixar um pouco a cabeça de vergonha e pensar, meu Deus, eu tenho muito a aprender. Então, quando ele pede para que a nossa mão esquerda não saiba o que dê a mão direita, é para que nós entendamos que nós não devemos, de forma alguma, buscar fazer com que os outros vejam. Os outros podem até ver, porque tem coisas que a gente faz que não tem jeito. Quando você sai, por exemplo, para ajudar alguém, seja lá, a pessoa te vê andando ou em grupo, né, coletivamente ou não, aí não tem jeito. Mas nós, intimamente, que o que importa é a nossa intenção, o que importa é o nosso sentimento, nós não devemos, comecemos a educar isso. Isso é difícil à beça, porque a gente tende a repetir aquilo que sempre fizemos. Os fariseus, né? Os fariseus, naquela época, adoravam aparecer, falavam as suas preces em voz alta, falavam um monte de palavras rebuscadas, e os outros, tão simples, não podiam nem estar no mesmo lugar que eles estavam, porque eles eram considerados os doutores da lei. Conheciam muito a lei de Moisés, politicamente falando, tinham muito poder. Será que nós também já passamos ali por aquele tipo de comportamento? Então, nós precisamos fazer o quê? Se passamos ou não, o não importa. O que importa é que, às vezes, esse sentimento ainda é um sentimento mais de emoção. Ele ainda habita em nós. É preciso que nós o identifiquemos. Tem que ter um bisturi bem criterioso. É um bisturi que nós devemos usar para nós ver aqui dentro. E falar, nossa, olha a vaidade em mim. Olha, tanto que eu finjo não ter, estou eu aqui, vaidosa. Porque estou fazendo essa atitude, que é uma atitude tão simples. Não vou resolver o problema de ninguém, porque só quem resolve é Deus. Eu só vou botar ali uma luzinha. Mas já quando a luz precisa ser vista por todos, é isso que a mão esquerda, né? Faz o que a mão direita não saiba. Eu já estou começando a me vaidecer do que eu faço. E é algo que eu não conseguiria fazer se eu não tivesse a ajuda de outros. Então, somos nós que fazemos. Quando a gente vai dar o passe em alguém, eu só estou dando passo sozinha. O espírito do lado deve pensar, ai meu Deus. Claro que não. Claro que não. Mas eu tive uma descoberta. Nossa, eu sou muito inteligente. Claro que é. Porque a filha de Deus tem que ser inteligente, né? Filha da inteligência cósmica tem que ser inteligente. Mas olha, às vezes está vindo ali uma inspiração. Alguém está soprando. Aí você decodifica aquele sopro daquela ideia. Aí você fica todo vaidoso. Nossa, tá vendo? Olha, eu sou muito inteligente. Descobri. Como aqui o Rildo fez uma palestra muito boa, que eu gostei demais. Ele foi muito pontual em tudo que ele falou, estudioso como é. Então, nós precisamos observar em nós. São coisas que ninguém vê, mas nós vemos. E aí, quando vemos, a gente deve pensar assim, não, eu estou feliz. Estou feliz, é verdade, eu estou alegre. Porque, de fato, é algo que está me trazendo bem. Eu estou me melhorando. Mas não tenhamos aquela certeza tola da vaidade. E isso que Jesus está passando para nós. Quando eu vejo aquela doutora Tatiana, né, que descobriu aquela célula, a polilaminina, que ela
lá na faculdade, no Rio de Janeiro, e que está conseguindo, através da sua experiência que durou 30 ou 32 anos, 25? 25 anos. Gente, está ela lá com a sua equipe, aí descobriu lá uma coisa que ela foi intuída, claro. Uma pessoa que fica em cima, em um laboratório, em cima de algo que só se vê pelo microscópio. E ali ela foi, não, mas tem alguma coisa aqui. Ela mesma falou, eu olhava e eu sentia que tinha alguma coisa ali que eu tinha que descobrir. Olha aí a inspiração do alto. Que beleza! E aí a gente começou a entender que essa cientista, nossa, daqui do Brasil, mas filha de Deus, como todos são, ela está começando a ajudar pessoas que não andavam. Vejamos. Aí a gente lembra de Jesus, né? Os paralíticos. A ciência, ela começa a descobrir coisas que Jesus, em segundos, colocava as suas mãos, cujo magnetismo nem sequer ousamos falar sobre, porque é algo que ele era o próprio médium de Deus, ali curava, né? Olha que coisa, isso é espetacular. Então, quando eu escutei, agora nem estou, né, porque eu já ouvi bastante a doutora Tatiana, eu ficava ouvindo aquela mulher falar de uma simplicidade falando, que é assim, chega a emocionar a gente. Se eu fosse uma mulher paralítica, sinceramente, gente, eu acho que eu ia, nem sei, eu ia me ajoelhar, eu ia falar, Senhor, se eu mereço, me conduza a essa cientista ou a sua equipe ou a quem mais esteja atuando como tal, porque é algo espetacular, extraordinário. Porque você não andar e a ciência vai, te leva para o centro cirúrgico, coloca na coluna o que precisa e em algum tempo, um X tempo que difere de um para o outro, começa a mexer os pés que antes não mexia, aí começa a mexer as pernas e tal. Isso é realmente bondade, misericórdia de Deus, que permite que espíritos encarnados como a doutora Tatiana e a sua equipe tenha tido a perseverança, porque tem que ser perseverante para conquistar o conhecimento acerca de algo que vai ajudar talvez a milhões e milhões de pessoas. E como outras descobertas que a gente sabe que estão acontecendo. Mas nós, então, precisamos ter essa condição modesta. Mas eu sou ainda isso? Não sei. Cabe a cada um avaliar a si mesmo. Ninguém vai nos julgar. Ninguém. Às vezes, a imagem que passamos é a imagem que o outro nos vê. E às vezes a imagem que eu faço de mim nem sempre é a real também, porque eu ainda não tive a coragem de me autoconhecer, porque a viagem para dentro é a mais difícil, segundo o Divaldo Franco e a sua mentora Joana de Ângeles. Viajar para dentro de si mesmo é a viagem mais difícil, mas é possível, porque assim a gente vai se conhecer. Então, que nós possamos refletir, levar para nosso lar essa reflexão, talvez em algum momento da nossa semana, do nosso mês, como Jesus fala que a mão esquerda não deve saber, não saiba o que a direita dá. Muito interessante, elas estão tão próximas, e aí as reflexões vão vindo, porque quando nós queremos, de fato, quando a nossa vontade ela é verdadeira, os bons espíritos, aqueles que são ligados a todo o conjunto de irmãos que buscam apreender o Evangelho de Jesus, eles vão nos auxiliando. E aí você acorda e fala assim, consegui dar um passinho nesse entendimento. E ali você vai. E isso é altamente particular.
particular, é no passo a passo. Essa alegria íntima é algo que nos alimenta, porque vem do alto, vem dos altiplanos, dos planos mais elevados que o Pai Altíssimo permite. Então, vamos fazer essa tarefa conosco mesmo, devagar. Não há pressa, porque senão a gente pode cair, mas vamos em passos firmes e sólidos, caminhando devagarzinho. Se a gente conseguir dar alguns passos, que seja um, até chegar o momento do nosso retorno, já estará muito bom, já ficaremos muito felizes em lembrar o dia que nos despedirmos transitoriamente, porque teremos que voltar, nos despedirmos da vida física atual. Muita paz a todos e agradecemos a atenção.